A paraxá de hoje, ela fala sobre Yeshua veio fazer o quê? Ele veio derrubar a parede da inimizade, né? Destituir uma distinção que já estava imposta por muito tempo pela religião. A religião, ela muitas das vezes, ela coloca o seguinte, ela coloca que eu sou melhor que você. A minha religião é melhor que a sua. Então, Yeshua, ele veio trazer a unidade a todos os povos, né? O plano de Hashem, na verdade, não era que existisse várias religiões. Porque nós somos aqueles que servimos o Elohim único, né? A nossa religião, ela é monoteísta. O Eterno sempre soube que durante todo o tempo que a humanidade esteve na Terra, existia o politeísmo. As pessoas adoravam vários deuses. Vários deuses. É como hoje, né? A Igreja Romana tem vários deuses. Os muçulmanos acreditam em outros deuses. Os evangélicos acreditam na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito do Eterno sendo representado por uma pomba. E Yeshua, como você já sabe, o homem loiro de olho azul. Então, tudo isso foi que o diabo fez o quê? Uma salada, uma bagunça. E usando a própria escritura hebraica, né? Para criar toda essa religiosidade. E por esse motivo, os judeus sempre se colocaram acima de todas as religiões, não por orgulho, mas por ter certeza que eles servem a quem? Ao Eterno, ao verdadeiro Elohim, né? Então, o apóstolo Shaul, o emissário Shaul, podemos chamá-lo assim, coisa que muitos rabinos e pastores de congregação judaica não aceitam chamá-lo assim, né? Mas eu chamo assim porque ele é o emissário dos Goim. Ele foi o homem que o Eterno escolheu, assim como escolheu Moshe. Moshe foi escolhido para quê? Para ensinar e pregar a Torá. E Shaul foi ensinado e levantado pelo Eterno para quê? Para levar as boas novas de Yeshua às outras nações. Goim significa outras nações. E mostrar através dos seus ensinos que a parede da inimizade foi derrubada. E é justo aí que Roma aproveita de certos ensinos de Shaul para quê? Para confundir as pessoas, para plantar no coração das pessoas um sentimento antissemita. É onde que Roma aproveita, o Império Romano, na época que ele domina a religião, domina o mundo, ele também começa a querer dominar a religião, porque eles querem controlar, né? Querem controlar os povos de uma forma que não dê muito gasto com o exército, que não precisa usar o exército, mas controlando a fé das pessoas. E eles fazem isso e dá certo. Então eles colocam na mente das pessoas um sentimento anti-judeu, um sentimento antissemita, para que as pessoas passassem a odiar o judeu. E você não pode odiar o judeu. Nós não podemos jamais, em hipótese alguma, odiar o judaísmo, porque primeiramente é a nossa fé e hoje é a nossa religião. Então, no capítulo 2 de Efésios, o emissário Shaul mostra claramente o mistério de Yeshua. Porque Yeshua veio fazer justamente isso. Tirar o privilégio, que era somente de uma nação, e dar a todos os que creem. Inclusive, Yeshua disse, eis que eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, né? E Yeshua deixa claro, Moshe já avisava que o Eterno colocaria os judeus em ciúmes com um povo que não era o quê? Seu povo, um povo que não era judeu. Porque o Eterno também ele não queria ser adorado, ele queria ser adorado por sua criação, pelos seus filhos. O Eterno queria ser adorado por aqueles a quem ele destinou. Então, Yeshua, quando ele veio realmente só para os judeus. Porque ele tinha que morrer na mão dos judeus naquela época, ele tinha que passar por aquilo. Mas ele ia dispensar
mais tarde os emissários com o objetivo de levarem aos goim a verdade. É tanto que Yeshua virou para Cornélio e falou o quê? Nem mesmo em Israel eu achei uma fé como esta. E Cornélio era um centurião que romano, da corte romana. E por esse motivo, Yeshua se surpreende com a fé de Cornélio, porque os judeus, na verdade, só estavam vivendo de aparência. Essa era a realidade. Eles estavam vivendo de aparência. Eles tinham uma religião que acabou se tornando algo tradicional. É que nem você em Porto Alegre. É tradicional você fazer churrasco todo domingo. Chegou a hora que perde a graça. Perde a graça. A tradição faz as coisas perder a graça. Agora, quando as coisas estão feitas e acompanhadas com fé, elas são prazerosas. Estão compreendendo? Se a coisa é feita com fé, se você vem aqui com fé, se você busca com fé, a coisa se torna prazerosa. É diferente de você estar indo na igreja, estar indo no culto por obrigação. É diferente de você ir buscar por uma certa obrigação. Quando você busca com prazer, a coisa é melhor. Vocês estão compreendendo? Então, os judeus haviam abandonado esse prazer. Se tornou algo temeroso, porque eles sabiam que se eles abandonassem o eterno, o fogo comia, porque sempre que eles abandonavam o eterno, é tanto que não era uma coisa prazerosa, que muitos deles no passado abandonavam constantemente o eterno. O eterno toda hora estava falando, vocês me abandonaram, vocês fizeram isso, por esse motivo eu enviei Nabucodonosor, por esse motivo eu enviei o império tal, por esse motivo eu enviei o mal sobre vocês, porque todo tempo eles estavam o quê? Abandonando a fé. Abandonando. Então a coisa começou a ser praticada com medo. A coisa começou a ser praticada com medo e por modo religioso. E é assim até hoje, muitas das vezes. É por isso que às vezes você vê muitos até pregando é uma coisa morta, sem vida, não alimenta. Por quê? É uma coisa que é mecânica. Vocês estão compreendendo? É um conhecimento que é passado de pai para filho. Mas não é um conhecimento vindo do eterno. A revelação. É diferente você ter revelação, é diferente você ter conhecimento adquirido do seu pai, da sua mãe, do seu avô, que vem de geração. E a revelação que vem de quem? De eterno, do eterno. A revelação do eterno é vida. É que nem Yeshua chegou para Kefa e disse, quem dizes que eu sou? Ah, diz que tu és o profeta, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista. Aí Kefa disse, tu és o filho de Elohim. E Yeshua falou, não foi carne nem sangue, foi o Elohim vivo que te revelou. Então existe a diferença na revelação de Elohim e no conhecimento que é adquirido pela tradição. Estão compreendendo? Então esse conhecimento adquirido pela tradição cegou os judeus a tal ponto que quando Yeshua veio e se manifestou, nem todo mundo compreendeu que ele era quem? O Salvador. Por isso que o emissário Saul deixa bem claro na carta aos Efésios a importância de você compreender o mistério do Mashiach, de você entender o que Yeshua fez, o que Yeshua está fazendo. A diferença de você entender isso é muito grande, gente. Você precisa entender que o sistema religioso tem ensinado que Yeshua, ele serve para resolver problema financeiro. Aí faz a campanha de segunda-feira, de quarta, para resolver problema financeiro. Esse não é o Yeshua da palavra. Que Yeshua tem que resolver o problema sentimental. Aí faz aquelas campanhas melindrosas para resolver problema sexual, sentimental. Ah, o marido está meio fraco em casa. O marido está meio borocochô. Aí tem que fazer uma campanha, a campanha de Viagra para melhorar o casamento. Vocês estão compreendendo? Então Yeshua, eles estão fazendo do Mashiach uma bagunça. Uma verdadeira bagunça você está vendo acontecer com Yeshua. Então, o objetivo do ministério do Mashiach está na palavra. O Mashiach se manifestou para trazer unidade entre as outras nações e Israel. Que todos passassem a crer no Deus único, no Elohim vivo, único que existe. E acreditasse que Yeshua é o seu enviado.
Israel, como permanecia no modo adormecido, religioso, não entenderam nada. É tanto que nem estão entendendo. Tem judeu hoje sacrificando aí. Tem judeu aí dizendo que aqueles que aceitam Yeshua são prosélitos. Isso é mentira. Eu vou provar para você agora na palavra que isso é uma mentira. Yeshua trouxe unidade e igualdade a todos os que creem nele. Vocês estão compreendendo? E tem gente dizendo por aí que as cartas de Shaul foram enxertadas pela Roma, também, algumas partes sim, mas não todas. Porque muitas das vezes o que está escrito nas epístolas de Shaul Rachalia contradiz o que ele prega. Então ele quer, de toda forma, dizer que os ensinos de Shaul, o emissário que o Eterno levantou para as nações, estão contradizendo a certos pontos da Torá. O próprio Yeshua contradizeu certos pontos da Torá. O próprio Yeshua foi contra a tradição. O próprio Yeshua não aceitou o homem casar várias vezes. O próprio Yeshua foi contra muita coisa. Ele veio cumprir os preceitos sagrados da Torá, os mais importantes. Mas agora aquilo que era acrescentado por homens, Yeshua baniu. E não concordou. Então, o emissário Shaul segue a mesma linha de raciocínio que Yeshua, contra tradições, contra religiosidade, porque tradição, é como eu falei a princípio, não gera o quê? Fé. Tradição é uma coisa que não gera fé. As coisas têm que ser feitas com fé. Você vai buscar, você tem que ir buscar com fé. Você vai servir, você vai guardar o Shabat, tem que guardar com fé. Você vai participar do Chanukah, seja qual for outra festa, você deve praticar com fé. E não por uma tradição. Porque assim fazem os católicos. Chega a época de festa junina, chega a época de São João, chega a época de Natal. Está todo mundo fazendo, mas tudo é daquele jeito. Então o que mudou? O que muda dentro dessas duas religiões? O catolicismo romano, que o mundo inteiro segue isso, e o judaísmo religioso tradicional. É aí que você tem que ver. Então as coisas não podem ser seguidas assim. Então você precisa entender melhor qual é a verdadeira obra do Mashiach e aonde você pode entender melhor isso. Estudando não só a Torá, mas principalmente as cartas do emissário Shaul. Amém? Capítulo 2 de Efésios, Shaul diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, e entre os quais todos nós também andávamos. Nós desejamos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Elohim, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com o Mashiach, pela recede dos salvos. Então veja bem, outrora nós éramos o quê? Filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Então, Shaul está dizendo isso a uma congregação, aos Efésios, que também eram o quê? Filhos da desobediência. Eles adoravam Diana, adoravam outros deuses. Mas agora eles estavam adorando ao Eterno. E através de quem? Yeshua. Então, outrora éramos filhos da desobediência. O mundo hoje anda no quê? Na desobediência.
desobediência. As religiões, tanto o judaísmo como o cristianismo, andam no quê? Na desobediência. Os judeus ortodoxos não acreditam em quem? Em Yeshua. Os judeus messiânicos, os que se dizem pseudo-judeus, querem ser mais ortodoxos do que messiânicos, a ponto de terem coragem de dizer que como se diz, as epístolas de Shaul foram enxertadas. E não aceitam nem Shaul como emissário de Yeshua. Alguns, é claro que não é todos, mas alguns pseudo-judeus têm esse ponto de vista. Então a desobediência continua. Vocês estão compreendendo? A desobediência, a tradição toma conta da obediência, invade e expulsa a obediência. O que o Eterno quer de nós é obediência. O que o Eterno quer de você? Obediência. Para que você não ande segundo o curso de quem? Dos principados. Irmão, não pensa você, porque eu sirvo o Eterno, que eu não posso estar obedecendo um principado. Quantas religiões diferentes abrem? E às vezes você acha que é o Eterno que está comandando e cuidando da fé daquelas pessoas, às vezes não é. Às vezes tem um principado na cabeça daquela congregação e você não sabe. Está ali um principado, um baita de um demônio, fazendo sinais, prodígios, as pessoas, que aquela congregação realmente é maravilhosa. E às vezes é um demônio que está lá, enganando, operando sinais e prodígios, porque aquela pessoa está em quê? Desobediência. Olha como anda o sistema religioso, irmãos. É campanha para sexo, é campanha para tudo. A pessoa está com problema no cônjuge. Não é Viagra que toma, não vai no urologista se tratar não. Faz uma campanha na igreja que vai melhorar as coisas. É tudo uma bagunça. Então isso é andar de acordo com o quê? Principados e potestades. Os demônios é que vem fazendo essa confusão. A pessoa não guarda a Torá, não obedece o Shabat, não faz nada. Estou recebendo milagre. Peraí. Da onde vem esses milagres? Qual é a fonte desses milagres? Vocês estão compreendendo? Da onde surgem esses milagres? Então esses mesmos espíritos imundos continuam trabalhando para manter as pessoas em quê? Desobediência. Então os judeus desobedecem em Yeshua por não acreditar que Yeshua era o Mashiach. Os judeus ortodoxos até sabem que Yeshua, porque eles têm escritos e relatos sobre Yeshua. Mesmo os ortodoxos, eles sabem. Mas eles não acreditam que Yeshua veio de Miriam, que era fruto do quê? Do Ruach HaKodesh. Eles continuam trabalhando a todo preço, a todo custo, crendo que o Messias ainda não veio. Então existe uma desobediência. Aí os evangélicos, que dizem servir o Eterno em espírito e em verdade, acreditam nos ensinos romanos. No nome errado, no nome de um Elohim errado, no nome de um Salvador errado, num dogma criado pela igreja romana. Eles continuam praticando. E mesmo assim eles acreditam que estão em mais obediência que os próprios judeus. Então, se você olhar bem, muitos estão encerrados em desobediência. A desobediência, irmãos, é muito grande. Então, todos que andam na desobediência é porque estão debaixo de um curso de quê? De principados e potestades. Então não tem essa história, eu estou em desobediência. Se a pessoa está em desobediência é porque ela está obedecendo um demônio. Porque o objetivo do demônio é fazer você andar em desobediência para ele depois acusar você perante Elohim. Fazer você cair na desobediência. Então o objetivo deles é fazer com que as pessoas transgridam os mandamentos do Eterno, transgridam a Torá, desobedeçam a Torá e façam o que eles bem querem. E é o que muitos fazem. Foi que nem um dia desse eu encontrei uma pessoa até conhecida aí, não vou citar o nome, que é um amigo. E eu falei com ele, irmão, mas você conhece isso e isso? Conhece. Mas por que você não prega? Uma pessoa muito conhecida de rádio.
Aí ele falou para mim assim, eu conheço isso, estudei com um rabino, passei 1 ano estudando, mas eu prego isso. Aí ele falou para mim, vem me ajudar a pregar. Até parece que eu vou lá ajudar ele, né? Se eu abrir minha boca e começar a falar no programa dele, ele na hora vai me tirar do ar, tenho certeza. Porque a pessoa prefere andar em desobediência. Então, quando a pessoa desobedece, os demônios aí ajudam ela a fazer até sinais, para ela pensar que o Eterno opera através da desobediência. Isso é uma mentira. Tá vendo? Nós não precisamos seguir tudo, só seguir metade, ó. Não precisa de guardar Shabat, não precisa de nada, é só fazer isso, ó. Faz assim que as coisas acontecem. Mentira, isso é engano. É por isso que as pessoas acontecem alguma coisa no começo e depois não acontece mais nada. Vocês estão entendendo? Porque isso é um plano maligno. A pessoa fez algo que ela diz, eu fiz um pouco da palavra, eu pratiquei um versículo que estava ali, mas ela não pratica todas. Aí o demônio vai lá e opera alguma coisa para a pessoa ficar imaginando, tá vendo? Você não precisa fazer tudo. Por isso que você vê gente em pecado, o cara está lá adulterando, o camarada está roubando, e está dentro da congregação, e está prosperando, dando testemunho. Aí você fala, mas por que eu ando assim e não prospero? Eu sirvo o Eterno e não está acontecendo essas maravilhas que está acontecendo. Porque não é o Eterno. Entendam isso. Não é o Eterno que está operando ali. São espíritos malignos, são chedinhos malignos, para enganar as pessoas. Aí você veja no versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais no Mashiach, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza de sua recebe, pela sua benignidade para conosco no Mashiach e Yeshua. Porque pela recebe sois salvos, por meio da emuná. Isso não vem de vós, é dom de Elohim. Não vem só das obras, mas dos dois. Fé, emuná e obras e mitzvah. Então veja bem, na versão original, a salvação não vem só na versão romana, está lá que é só através do quê? Da fé. Mas aqui, na Peshita, diz que vem dos dois. Vem da fé e das mitzvahs. O que é mitzvah? Mandamentos, ordenanças. Vocês estão compreendendo? Quer dizer, o sistema romano ensina que você só crendo, você já é salvo. Quer dizer, não precisa de obedecer nada. Você não guarda Shabat, você não precisa de... Você pode viver numa vida torta, bebendo, fumando, cheirando, fazendo tudo que não presta, mas diz assim, eu sou católico, apostólico, romano, fui batizado quando era criança, está salvo. Não é assim? Isso é mentira. Você tem que obedecer o quê? Os mandamentos. Aí diz assim, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados no Mashiach e Yeshua, para as boas obras, as quais Elohim preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempos, era o quê? Goim na carne, e chamados em circuncisão. Então, o emissário Shaul está dizendo o que aos Efésios? Que eles, no outro tempo, eles eram o quê? Goim. Eles eram goim. Eles eram outras nações, eram povos o quê? Pagões. Mas a partir do momento que eles aceitaram Yeshua, eles passaram a ser o quê? Yehudim, Nati, Ziri. É o que você é hoje. Não é cristão, porque Yeshua não criou o cristianismo. Entendam isso. Yeshua não criou o cristianismo, gente. Quando você, eu sou cristão, não foi Yeshua. Isso é uma religião pagã criada por Roma. Mas dizem que a palavra Cristo é ungido no grego, mas ungido do sol. Se você vai puxar a raiz dessa história, dessa palavra, é os ungidos do sol, do mitraísmo. Então, entenda, hoje, vós que eras outrora goim. Então tem gente por aí querendo dizer que todos que estão em Yeshua são prosélitos.
Aí eu digo para você, quem que você prefere ficar? Com determinados pregadores falando besteira por aí, ou com a palavra do Eterno? Ou com a palavra de do Shaul, emissário Shaul? Eu prefiro ficar com Shaul. Porque você precisa compreender a obra do Mashiach. Amém? E Yeshua veio fazer com que todos nós nos tornássemos um só povo. Porque a gente pertence a um único Elohim. Não existe 3, 4 Elohim diferentes, 3, 4 Yeshua diferentes. Quem criou esse tipo de deuses e salvadores foram os homens. Mas nós servimos o verdadeiro. Nós servimos o verdadeiro. Então, Shaul deixa claro que nós outrora éramos goim, na carne chamados o quê? Incircuncisão. Pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. A circuncisão era feita por quem antes? Pelos homens. Agora, como semana passada, no Shabat passado, nós ensinamos que a circuncisão, já desde a época do próprio Moshe, o Eterno queria circuncidar o povo aonde? No coração. Internalizar a Torá dentro de cada um de nós, de todos que aceitam Yeshua, eles passam a ser circuncidados pela mão de quem? Do Eterno. Essa é a diferença. Quando você aceita Yeshua, o Eterno circuncida você dentro do seu coração para que você não se esqueça dos mandamentos. O que acontece com você quando chega sexta-feira? Final da tarde. É algo automático. Já vem no seu coração o Shabat. É ou não é verdade? Já vem na hora no seu coração o Shabat. Então é uma coisa, a partir do momento que você aceita Yeshua, os mandamentos do Eterno fazem parte já da sua vida. Estão em você. Estão compreendendo? Vem alguma coisa errada, você já lembra, não, a palavra do Eterno é contra isso. Não aceito fazer isso, não aceito pensar assim, não aceito falar isso, porque a palavra do Eterno está dentro da pessoa, internalizada. Circuncisão de coração. Você está entendendo? E Yeshua te reconecta ao Eterno, ele te liga ao Eterno através da circuncisão que ele fez em você. Porque o Eterno, quando dá a Torá, eu vou explicar para vocês vão entender. O Eterno queria reconectar o homem constantemente a ele. Mas toda hora o homem falhava. Então imagina, o cara, toda hora falhava. Todo instante haviam erros. Porque eles esqueciam. Todo instante eles esquecem dos mandamentos. Porque o que o Eterno diz? Eis que meu povo se esqueceu dos meus mandamentos. Constantemente o Eterno percebia que o povo dele esquecia dos mandamentos. Por isso que ele falou, eu quero, em outras palavras, fazer em vocês uma circuncisão no coração. Que aí vocês não vão esquecer mais. O meu povo não vai esquecer mais. Vocês estão compreendendo? Não vai. Pode passar 10 anos. Às vezes a gente encontra pessoas aí que não servem mais o Eterno, que estão vivendo no mundo, mas dentro dos seus corações, elas foram o quê? E elas não conseguem esquecer. Ah, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar. Então vai ter uma hora que ela vai voltar. Ele vai voltar. Porque foi circuncidado aonde? No coração. É que nem Yeshua. Você vê como que Yeshua quer que você todo tempo lembre do Eterno e dele. Ele diz, eu sou a porta. Quantas vezes por dia você passa numa porta? Por que ele fala isso? É para você, se todo tempo você passou pela porta, puxa, Yeshua disse que ele é a porta. Você se reconecta. Você está de manhã comendo um pão. Yeshua disse, eu sou o pão da vida. Então, automaticamente, você está tomando um café, você se reconecta ao Yeshua. Puxa, Yeshua disse que ele é o pão da vida. Você está alimentando-se, aí você fala, puxa, você põe o almoço na mesa, aquela comida gostosa. Aí você lembra, o Eterno, Yeshua disse que a verdadeira comida, ela procede da boca de Elohim. Então você, puxa, todo tempo você está se reconectando, porque existe em você a palavra, e aquela palavra faz você manter o seu pensamento aonde? No Eterno. Então, por isso que outrora você era Goim. A palavra Goim são outras nações. Porque as nações eram o quê? Pagãs.
Amém? A partir do momento que as nações aceitam o Yeshua e o Eterno e os mandamentos, os mitzvah, ela passa o quê? A ser uma nação Yehudim Nati Ziri, e não cristianismo. Então, para você ver como que o mundo está encerrado na desobediência. Vocês estão compreendendo? As pessoas e as religiões estão encerradas debaixo de cursos de principados e potestades. São demônios que estão aí controlando a religião. O emissário Shaul disse que muitos apostatariam da fé por obedecerem ensinos de espíritos enganadores. Então é desobediência o que você está vendo. Tá? Que naquele tempo estava sem os mitos, sem o Mashiach, melhor. Separados da comunidade de Israel. E estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Elohim no mundo. Então veja bem, qual era a condição dos Efésios, dos irmãos, antes de chegar as boas novas de Yeshua a eles? Que eles estavam separados da comunidade de Israel. É que nem nós, antes de termos o nível de conhecimento que você hoje tem, você também estava, eu estava, separados da comunidade de Israel. Israel nunca vai deixar de ser Israel. Mesmo que eles não acreditem profundamente, no fim eles serão revelados que eles erraram. Mas Israel sempre será Israel. E a gente estávamos separados da comunidade de Israel. Porque nós estávamos acreditando no Mitra, numa religião criada pela igreja romana. Vocês estão compreendendo? Então agora nós somos um. Amém? Nós somos um. Porque nós cremos no mesmo Elohim de Israel. Servimos o mesmo Elohim de Israel. Buscamos a mesma verdade e temos a mesma Torá dos mandamentos que Israel. Então, o Eterno nos faz um. Por isso que o objetivo de Hashem era fazer com que todas as pessoas, todas as nações que acreditassem, se tornasse única com Israel. Mas Roma fez o quê? Tirou a verdade, escondeu debaixo do tapete, colocou os sentimentos antissemitas no coração das nações, para que nenhuma nação se juntasse e fizesse parte do quê? Da comunidade de Israel. E é impressionante como tem cara de pau, que continuam pregando esse sentimento anti-goim, anti as outras nações. Ensinam que o judeu não deve se aproximar de um crente, de um cristão, que o judeu não deve ter amizade. O judeu tem que ter amizade e pregar para o cristão, para tirar o cristão da Babilônia. O judeu tem que ter amizade com o cristão para tirar o cristão da mentira, do engano. E tem gente por aí ensinando agora que as pessoas não devem se aproximar, não devem ter amizade, não devem ter, proibindo até mesmo da pessoa entrar dentro da congregação. Como que essas pessoas vão encontrar a verdade se nós fizermos isso? Aí diz no versículo 13: mas agora, no Mashiach Yeshua, vós que antes estavas longe, pelo sangue do Mashiach chegastes perto, porque ele é a nossa Shalom, o qual de ambos os povos fez um. Então Yeshua fez o que através do seu sangue? De ambos os povos fez um. Digamos se tivesse agora uma perseguição religiosa, não com morte, falasse a partir de hoje, quem é judeu? Yehudim, eu sou, tal. A partir de hoje você não pode mais morar no Brasil. E todas as outras nações aderissem ao mesmo mandado. Você iria morar onde? A única nação que ia se aceitar seria Israel. Vocês estão compreendendo? Então hoje nós somos um só. A dor de Israel é a minha dor. Vocês estão compreendendo? Se você vê um irmão Yehudim sendo morto em Israel pelos inimigos que existem em volta, é a nossa dor. Por isso que Davi dizia: orai para que haja Shalom em Israel. Então hoje é a nossa dor. Quando a gente vê o Holocausto,
Antes, quando eu não conhecia a verdade, quando a gente andava no movimento dos carecas do subúrbio, a gente odiava judeu e odiava nordestino. Odiava. A gente estava até dando risada ontem. O meu melhor amigo hoje é nordestino e hoje nós somos judeus. Quer dizer, como que é só o Eterno para mudar a gente. Por quê? Israel hoje faz parte da nossa vida. Hoje nós estamos ligados à comunidade o quê? De Israel. Você está ligado porque quem te conectou a Israel? Yeshua, através do seu sangue. Ele fez um só povo. Um só povo. Então hoje nós somos um único povo. É tanto que muitos querem defender o judaísmo, um monte de palhaçada que eu já ouvi por aí nas pregações. Os judeus que estão lá são várias famílias que veio da Europa, migrou da Europa para lá. Há muito tempo atrás e estão lá até hoje. Então hoje nós somos um único povo. Amém? E derrubando o quê? Olha só, a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a Torá dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois povos, ou melhor, dos dois, um novo homem, fazendo a Shalom. E pelo madeiro reconciliar ambos com Elohim em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele ensinou as boas novas da Shalom. E a vós estavas longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo ruá, assim que já não sois goim, nem forasteiros, mas com... Está escrito errado aqui. Como homens dos santos e da família de Elohim, edificados sobre o fundamento dos emissários e dos Navim, de que Yeshua HaMashiach é a principal pedra de esquina. Então olha a obra de Yeshua, como ela é maravilhosa, como ela é linda. Ele reconecta dos dois lados, judeus e quem? E as outras fazem um só povo. Mas quem foi e criou novamente essa separação? Roma. E os judeus ortodoxos jamais aceitam, porque eles sabem que o Jesus que a igreja romana prega não é verdadeiro. Aí a igreja romana ensina, com falsas interpretações bíblicas, que nós não devemos guardar Shabat, que o Shabat foi abolido, que nós não devemos mais obedecer a Torá, porque a lei foi anulada. O fim da lei é o Mashiach, Jesus. Jesus é inimigo dos judeus. Então o Jesus romano, ele não gosta de judeu, ele não veio para judeu, e não veio reconectar ninguém. Ele simplesmente veio abolir a Torá, veio acabar com tudo, e veio fazer o quê? Criar um povo idólatra, desobediente. Então, esse Jesus romano, ele veio trazer o quê? Desobediência, discórdia e guerra. Porque durante muito tempo, os cruzados matavam judeus e matavam os árabes, que na época, Saladino e Ricardo, Coração de Leão, viviam em conflito constante. Ricardo, Coração de Leão, saía da Inglaterra com um exército de cruzados, mandados pela igreja romana, e eles iam para Jerusalém e faziam um banho de sangue, matando o judeu que não aceitava Jesus. Todo judeu que não aceitava Jesus era morto. E isso a mando sabe de quem? Da igreja. A mando da igreja. A igreja fazia isso. Então, o sentimento que muitos judeus têm contra esse falso, esse cristianismo que existe aí, é até com certa razão. Vocês estão entendendo? Mas a obra de Yeshua, ela foi para reconectar, para trazer união, para trazer shalom, para fazer amigos, para fazer um só povo para o eterno.
Mas a igreja romana não deixou. E por esse motivo, os ortodoxos, muitos judeus, até mesmo messiânicos, têm um certo sentimento contra Roma por causa disso. Vocês estão compreendendo? Porque eles criaram a mando de demônios, porque eles continuaram sendo guiados pelo quê? Principados e potestades. Aí sai de dentro de Roma também a igreja evangélica criada por Martinho Lutero, que continua dando sequência a esse tipo de pregação, ensinando o sentimento antissemita, contra judeus, odiando a descendência de Sem, pregando contra os nossos irmãos, pregando contra a fé verdadeira, pregando contra a verdade. Então, por esse motivo, você vê tanta desobediência. Então, por esse motivo, a religião judaica, messiânica, ela é conectada à Torá. Ela não se desconecta. Vocês estão entendendo? Ela não é desconectada da Torá, elas são juntas. O problema todo é que eles criaram várias religiões, e essas religiões atacam sempre quem? Os judeus. Tanto o cristianismo romano quanto os evangélicos, também como os muçulmanos, eles atacam quem? Atacam o judeu. Então, a religião, Yeshua não veio fazer uma divisão ou uma ascensão, guerra. Yeshua veio trazer unidade às nações. Mas só que Roma, na ganância, Constantino, na sua ganância, querendo criar um império religioso e controlar o império de uma forma sutil, ele criou uma religião. Ele pegou a religião dos judeus, porque eles analisaram. Os judeus, durante milhares de anos, se mantêm conectados a uma religião, a uma unidade. Eles obedecem. O que o sacerdote falar, o que o profeta falar, está falado. Nem o rei tira. Então ele falou, então isso é importante, vamos fazer uma religião também. Fizeram uma religião. Assim, dentro das igrejas evangélicas surge várias religiões. O que acontece? O pastor A não concorda com o pastor B. Está lá dentro. Eu vou sair, eu vou abrir uma igreja semelhante à Igreja Universal. Eu vou pegar sacrifício, eu vou fazer campanha de libertação, só que eu vou pedir sacrifício menor. Lá ele pede, o menor é 10 mil, na minha vai ser 100. O cara criou uma religião. Vocês estão compreendendo? Então, o que as pessoas fazem é isso? Criar várias o quê? Religiões. E com isso confundem a cabeça de quem? Do povo. E você vê que nenhuma entra em acordo com a outra. Estão todas em conflito. E tudo isso é sinal de quê? De curso, de principado e potestade que continua dominando a cabeça dessas pessoas. Então nós não podemos dar o luxo de um demônio controlar a nossa mente, guiar a gente tem que ver se a direção está dentro da verdade, da Brit Hadashah e da Torá. Tudo aquilo que abule a Torá do Eterno, está fora. Tudo aquilo que abule a Brit Hadashah tem que estar fora. As coisas têm que estar juntas. Vocês estão compreendendo? Tem que haver conexão e tem que haver concordância. O outro é muito ortodoxo, mas não acredita na Brit Hadashah nem em Yeshua. Então para mim não serve. O outro é muito messiânico, ele aboliu totalmente a Torá e só quer seguir a Brit Hadashah. Então também não serve, porque a Torá continua viva e a Brit Hadashah viva. Amém? O que você não pode é deixar com que principados venham manipular. Já fizeram isso conosco durante muitos anos. Nós pregamos um mitra, nós ensinamos coisas que não era para ser ensinada, nós falamos coisas que não eram verdade. Então hoje o Eterno nos deu a verdade. E a verdade tem que ser mantida. Amém? Aí diz assim, versículo 19. Assim que já não sois goim. Quer dizer, que você não é goim. Se você não é goim é porque você é o quê? Yehudim. Você é povo Yehud. Yehudim, no plural. Yehud é no singular. Você é um Yehud. Nós somos Yehudim. Então, não sois goim. Então vem alguém e diz, você é prosélito. Em que você prefere acreditar? Na palavra. Nós não somos mais goim. Nem forasteiros. Né? Homens dos santos e da família de Elohim. Edificados sobre o fundamento dos emissários e dos Navim. Que Yeshua HaMashiach é
a principal pedra de esquina. Por que edificado no fundamento dos emissários? Primeiramente, quem é o emissário que o Eterno levantou, como o profeta Yeshayahu diz em Isaías 42, né? Yeshayahu disse o quê? Que ele seria luz para as nações, para os goim. Quem é essa pessoa? Vocês não sabem? Shaul. O apóstolo Shaul, conhecido como apóstolo Paulo, foi o profeta Isaías já tinha dito a respeito dele, antes mesmo dele existir, que ele seria luz para as nações. Porque Yeshua não pregou para os goim. Quem pregou para goim foi quem? Foi Shaul. Ele quer, depois de Shaul ter dado um sacode em Kefa, aí ele começou a pregar para os goim, porque Tiago não foi, nenhum dos outros emissários foi. Foi depois. Mas de início foi Shaul. E Yeshua não pregou para goim, Yeshua pregou aos judeus. E não se admirou com a fé dos judeus, só se admirou com a fé de quem? Dos goim. Se admirou com a fé dos goim. Então, Yeshua percebe que ele tem outras ovelhas fora daquele aprisco. E elas também precisavam de ouvir. Aí quem que ele manda para pregar? Shaul. Vocês estão compreendendo? Shaul é enviado a pregar às outras nações. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Hashem, Yahweh. No qual também vós juntamente sois edificados para morada de Elohim, em Ruá. Então, o Eterno, o Ruá do Eterno, Yeshua veio trabalhar na nossa vida para quê? Para o Ruá de Hashem morar onde? Morar em nós. Então hoje o Eterno mora em você, você é templo do Eterno. Então as pessoas precisam aprender que a obra do Mashiach não foi criar confusão. Nem no meio dos judeus e nem no meio dos goim. Então Satan consegue criar uma confusão. Ele cria toda essa confusão. Ele consegue e controla muita gente. Vocês estão compreendendo? Consegue controlar líderes religiosos para criar religiões. Ele consegue criar situações totalmente desagradáveis na obra de quem? Do Eterno. Por isso que durante 1260 anos, eles governaram muito a igreja romana. Fizeram matança de Yehudim, mataram muitos Yehudim, mataram muitos mesmo. Então toda essa confusão que você vê religiosa, não é o Eterno. Talvez você fale, mas o Eterno está operando. Mentira, irmão, o Eterno não opera no meio da bagunça. O Espírito de Hashem não é o quê? Confusão. O Eterno não é confusão. Então o que você tem que entender, que talvez você veja o que está acontecendo aí, você talvez tente, às vezes a gente tenta fingir assim, mas eu acho que o Eterno está operando sim. É o Eterno. Isso é ele, né? Não é o Eterno. Eu não acredito. São principados e são demônios. Saul disse que nos últimos tempos o Espírito afirma expressamente que muitos apostatarão dos ensinos da fé para obedecerem a espíritos de demônios e criarão doutrinas. E é o que acontece. Tem gente aí que não acredita na circuncisão do coração, acha que a circuncisão mais importante é a circuncisão física, feita pelo homem. Quer dizer, a que Yeshua fez não tem valor nenhum para ele. Isso é um absurdo, gente. Eu posso tanto fazer a física, mas a mais importante já foi feita. Vocês estão compreendendo? Porque Yeshua já fez a obra. Então ele fez para que todos se reconectassem ao Eterno. Então o que você tem que pôr no teu coração é o seguinte, é não deixar com que sua cabeça seja confundida. Estão compreendendo? Vem um fala uma coisa, vem outro fala outra. Você tem que conhecer a palavra. Você tem que ter convicção de quem você está servindo. Convicção. Você tem que ter convicção que Yeshua é o Mashiach. Você tem que ter convicção que você e o Shabat é o dia mais importante para você durante a semana, tudo é importante na Torá.
Você precisa entender que Yeshua te livrou de certas ordenanças da Torá, mas não de todas. Vocês estão compreendendo? Mas não de todas. Você tem que entender isso. Porque se você entender isso, você não cai no laço dos lobos. No capítulo 4, versículo 4 em diante, diz assim, ó: há um só corpo, um só ruá, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Elohim, uma só emuná, uma só imersão, um só é Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Mas recebe foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Mashiach. Então há um só o quê? Um só o quê? Elohim. Há um só Pai, Avino. Há um só Pai. Então não tem três Elohim. O que a religião ensina? Que tem três. Pai, Filho e Espírito Santo. O que a religião faz? Batiza você 4, 5 vezes. Ah, pecou, batiza de novo. É uma só. É uma só imersão. Há um só batismo. Um só Pai. Não tem três. Vocês estão compreendendo? Não tem três deuses, Pai, lá no céu. Ah, mas está escrito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Elohim, quando estava fazendo o homem, ele estava sozinho? Estava ele, os Melahim e os 24 anciões. É isso que você tem que entender. Mas a religião diabólica, satânica, lançou a trindade. Que na verdade todo mundo sabe quem está por trás. É Samira, Stamos e outros demônios que estão por trás disso aí. Há um só Elohim. Aí eu digo para você, Shaul está falando alguma coisa errada? Ele era um conhecedor da Torá, ele sabia que lá em Deuteronômio capítulo 6, Devarim, o Shema diz que há um só Elohim, e errar, ele é um. Então Shaul não estava contradizendo nada. Ele sempre falou e ensinou pautado na Torá, na própria palavra. Aquele que desceu é também o mesmo, versículo 10. Ou melhor, versículo 8 diz assim, ó: por isso, subindo alto, levou o cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido, nas partes mais baixas da terra. Então, Yeshua fez o quê? Levou o cativo. Mas que cativeiro era esse? O cativeiro do pecado. Amém? Ele levou o cativo, aquilo que cativava a gente, ele levou cativo. E ele desceu às regiões mais baixas da terra, confirmando com que Kefas disse, que Yeshua pregou aos espíritos em prisão no centro da terra. Aquele que descer é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para emissários, outros para navim, e outros para pregadores, e outros para pastores e mestres, querendo aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo do Mashiach, até que todos cheguemos à unidade da emuná, e ao conhecimento do Filho de Elohim, a homem perfeito, à medida da estatura completa do Mashiach, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de quem? De homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, em Ahavá, cresçamos em tudo, naquele que é cabeça, o Mashiach, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo,
para a sua edificação em Ahavá. Digo isto e testifico no Hashem Yahweh, para que não andeis mais como andam os outros goim, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida do Eterno pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim com o Mashiach, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como esta verdade em Yeshua, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no ruá da vossa mente, e vos revistais do novo homem que, segundo Elohim, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns do outro. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao iníquo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa, para promover a edificação, para que a misericórdia aos que a ouvem. E não entristeçai o Ruach HaKodesh de Elohim, no qual estáis selado para o dia da rendição. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Então veja bem, toda amargura, ira, cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Elohim vos perdoou no Mashiach. Amém? Então, não precisa nem de eu explicar isso aqui, não é verdade? Não precisa nem de eu explicar. Então, o emissário Shaul está mostrando aqui para nós, como ele mostrou para a igreja dos Efésios, como deve ser a congregação em Yeshua, unida, viva, amiga. Essa é a congregação que Yeshua quer. Então você vai demorar para isso acontecer, você não vê isso acontecer. Vocês estão compreendendo? Você não vê. É um querendo devorar o outro. É um querendo destruir o outro. Vocês estão entendendo? É o que muitas das vezes a gente vê por aí. Ah, está na congregação, o outro quer matar, quer acabar com a vida do irmão. O outro chega lá, faz fofoca para derrubar o irmão. O outro faz fofoca para derrubar a irmã. É assim que vive. Esse tipo de gente não deve nem entrar no nosso meio. Vocês estão compreendendo? Nem quero aqui, gente. Porque a gente tem que crescer um corpo o quê? Unidos. Amém? Um ajudando o outro. Ah, o irmão está passando luta, então vou ajudar. A hora que o irmão também tiver, ele também vai te ajudar. É assim, um orando pelo outro. Vocês estão compreendendo? É assim que funciona a igreja do Eterno. Não é essa bagunça que vocês veem, não. Agora, essa bagunça que você vê é porque o Espírito, o Ruá do Eterno, o Ruá HaKodesh, não está presente. Quem está presente são demônios que estão operando sinais, estão fazendo a pessoa sentir uma luz, sentir um certo clima, e a pessoa acha que é o Eterno, e não é. Então não vamos confundir as coisas. Vocês estão compreendendo? Não confunda. Seja inteligente. Como diz o versículo 14. Para que não sejamos meninos, inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, o Mashiach. Amém? Para que você não seja o quê? Menino.
O Eterno não criou uma congregação para que todo mundo seja o quê? Um bando de moleque que não sabe o que faz. Aparece um cara dando uma varinha, porque essa varinha é melhor do que a do fulano. Aí vem aqui, fulano, conta para o povo ouvir aqui, o que aconteceu na sua vida depois que você pegou a varinha? Ah, eu peguei a varinha, estava com a vida amarrada, minha vida prosperou. Aí vem outro, não, a minha é melhor ainda, ó. A minha, eu dei um cajado. Aí, vem cá, fulana, conta o que aconteceu na sua vida depois que você pegou o cajado. Ah, eu estava com a vida assim, assado, o marido não dormia de noite, mas estava indo embora com a amante. Ah, mas depois que eu peguei o cajado, ele voltou para casa. É isso, gente. Aí a pessoa um dia está numa igreja, um dia está em outra, um dia está numa igreja, um dia está em outra, porque estão sendo levadas por astúcia, enganos de homem. É preciso entender a obra de quem? Do Mashiach. Não é porque o povo erudinho, os judeus, os rabinos, os roches, não fazem esse tipo de coisa, que as congregações judaicas não são do Eterno. Vocês estão compreendendo? Eles são muito fechados. Não é isso que o Eterno quer. Eles querem que eles abram as portas para que as pessoas entrem nos apriscos. E não da forma que eles estão fazendo. Porque enquanto eles estão fazendo isso, quem está deitando e rolando são os astutos, os malandros, os picareta, os falsos emissários, os falsos profetas. Estão aí detonando o povo e sendo usados por demônios. O demônio é claro que vai ajudar a coisa a caminhar, né? Não tem a dúvida. Porque o demônio quer mais que a pessoa saia da idolatria romana e caia num outro tipo de idolatria. Então os shedins vão fazer alguns sinais de prodígio para impressionar a pessoa. Mas mais tarde eles vão cobrar aquilo. Porque o demônio nunca dá uma coisa e depois ele não cobra. Ele dá uma coisa e depois vem cobrar. Vocês estão compreendendo? Então é preciso ser maduro. É preciso você ter uma mente firme no Mashiach e entender que Yeshua é a pedra principal. E que o resto é resto. Amém? O resto é resto. O que fizerem amanhã ou depois, inventarem mais uma, você está com a mente firmada. Amém? Sua mente está firmada no Mashiach. Vamos agradecer ao Eterno, vamos orar para vocês irem para casa. Vocês compreenderam, amados? Então, Yeshua fez uma obra que está muito, muito além